só que do ano de 1844, muitas pessoas estavam ansiosas com o que iria então acontecer, com o que era esperado. Milhares de pessoas em todo o mundo estavam expectantes sobre o que em breve teria lugar. Panfletos haviam sido distribuídos, conferências haviam sido realizadas, inclusive propriedades haviam sido vendidas, e todos estavam expectantes sobre o retorno de Jesus. Mas isso não aconteceu. Pelo menos não de uma forma como os mileritas então aguardavam. Nesse sentido, precisamos nos perguntar como o grande desapontamento de 1844 moldou a estrutura doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o que isso significa para nós hoje, passados tantos anos desse evento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10, versos 5 a 11, e vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Mas, quando o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui são os elementos. Vem o anjo do céu em posição de juramento, levantando a mão direita, ele diz: não haverá mais tempo, e ele se refere a profecias de profetas passados, anteriores. Em seguida, João é ordenado ir em direção a esse anjo, tomar o livro da mão direita dele, porque ele tinha um livro. Quando, porém, João come esse livro, ele é doce, mas quando ele digere fica amargo. E em seguida uma voz diz: é necessário que você ainda profetize. O que é isso? O que nós temos aqui? Que livro é esse? Esse livro, meus queridos, é o livro do profeta Daniel. Temos vários elementos nesse sentido. Primeiro, que o anjo que vem em posição de juramento é muito semelhante ao anjo de Daniel capítulo 12, que também fica em pé sobre o mar e a terra, e em uma posição de juramento diz que não haverá mais tempo, diz que o mistério de Deus se cumprirá depois de um tempo determinado. Além disso, após o capítulo 10, o livro de Daniel aparece no livro do Apocalipse de maneira muito mais presente. Por exemplo, os 1260 dias que a mulher fica escondida no deserto do dragão. Esse é uma referência aos 3 tempos e meio que o chifre pequeno de Daniel 7 persegue o povo de Deus. Então nós temos aqui uma referência ao livro de Daniel. Então, o cumprimento histórico disso se deu quando os estudantes da Bíblia, logo após o término dos 1260 anos, começaram a reestudar as Escrituras, porque agora a Bíblia estava aberta a todos, sociedades bíblicas foram fundadas ali no final do século 19, 18, e aí, com o estudo aprofundado do livro de Daniel, perceberam que havia períodos de tempo que estavam chegando ao fim. E chegaram à conclusão de que em 1844 haveria uma grande mudança, haveria a purificação do santuário. Aqui nós não iremos entrar nesse mérito da profecia em si, porque levaria o restante da tarde à noite, mas nós vamos só identificar justamente o evento que aconteceu. Porque, na verdade, o que estavam esperando para acontecer no final dos 2.300 dias não ocorreu. O problema maior estava na passagem, Daniel 8,14, que diz ela: ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Naquela época, pensava-se que o santuário a ser purificado era a terra, ou parte da terra, por exemplo, a Palestina. Essa terra seria purificada pelo fogo de Malaquias, o fogo ali da presença de Deus na vinda de Cristo. Entretanto, esse foi um erro grosseiro, porque não estava apoiado nas Escrituras.
Mas, inclusive, até mesmo a quem não acreditava no movimento milerita, concordava que o santuário a ser purificado era a terra pelo fogo, mas não seria em 1844? Aqueles que discordavam diziam isso. Isso porque naquela época ninguém nem suspeitava da existência de um santuário celestial. Esse ensinamento foi completamente obliterado pelo chifre pequeno ao longo dos séculos e chegando até o século XIX, ninguém ainda havia redescoberto essa verdade. Pois bem, no dia seguinte ao desapontamento, no dia 23 de outubro, amanhã, houve um jovem chamado Hiram Edson, e esse jovem, enquanto caminhava, conversando com Deus, justamente querendo saber por que Cristo não voltou ontem, 22 de outubro, ele estava justamente em oração. De repente, ele sentiu a presença do Espírito Santo sobre ele de uma forma tão intensa que quase o levou ao chão, e ocorreu o seguinte pensamento nele: o santuário a ser purificado está no céu. Imediatamente, ele comunicou esse pensamento a um colega seu chamado Crozier, e ambos, Edson e Crozier, começaram a investigar o assunto do santuário celestial na Bíblia. Enquanto isso, Deus estava agindo no meio do seu povo, e ele usou uma jovem muito frágil naquela época e muito especial, justamente para guiar o seu povo, confirmando as promessas da palavra de Deus de maneira que ele não desanimasse diante dessas provas. E eu estou falando de ninguém menos que Ellen White. E hoje aqui nós temos a presença dela, mesmo que de maneira simbólica, para justamente nos esclarecer um pouco mais a esse respeito. Então, por favor, Ellen White, você pode se aproximar. Senhora White, nós estamos honrados por tê-la aqui conosco. E veja, a senhora foi testemunha dos grandes eventos que aconteceram ali no século XIX, inclusive passou pelo desapontamento de não ter presenciado a volta de Jesus no tempo determinado. Mas depois vocês reestudaram as profecias e descobriram que o evento que aconteceria não seria aquele que estava sendo esperado, mas era uma outra coisa. Então, você pode contar um pouco sobre a sua experiência e o que Deus revelou para você naquela ocasião? Boa tarde, Kevin. Boa tarde, igreja. De fato, foi um momento muito difícil para todos nós naquela época, porque, como você falou no início, muitas pessoas venderam suas propriedades, muitas pessoas desistiram da caminhada, pessoas muito firmes na fé, neste momento perderam a fé, porque aguardavam a breve volta de Jesus, mas o Senhor nos levou a estudar um pouco mais. Então, eu e a minha família estivemos mais perto de Jesus ainda mais. E o Senhor nos levou para a seguinte meditação. Ele nos levou para o livro de Abacuque, e eu gostaria de ler com vocês. Abacuque, no capítulo 2, especialmente nos versículos 3 e 4. Diz assim: porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então foi um momento de grande esperança para todos nós, e o Senhor havia me revelado um ano antes que o irmão Croze tinha a revelação a respeito do assunto, e pediu que escrevesse um artigo, do qual eu recomendo para todos. Muito bem. Então, realmente, foi muito interessante essa experiência, e nós vimos, de fato, a mão de Deus nessa revelação. Um detalhe interessante é que Ellen White e o irmão Crozier não se conheciam na época em que Deus deu essa visão a Ellen White. Então, de fato, Ellen White está fazendo aqui referência. Você pode se sentar para, no momento oportuno, a gente voltar a dialogar. Então, Ellen White fez referência ao artigo escrito pelo irmão Crozier. Lembram que eu falei do irmão Crozier? Edson e Crozier começaram a estudar o assunto do santuário celestial, e nesse momento Deus deu uma visão a Ellen White dizendo que as ideias do Crozier
fundamentadas na Bíblia a respeito do santuário eram as ideias verdadeiras que explicavam o desapontamento e que o artigo que o irmão Crozier escreveu deveria ser reescrito e republicado para que todos os cristãos firmes no advento pudessem alicerçar sua fé. Então, basicamente era isso. Vamos então analisar o artigo do irmão Crozier. O irmão Crozier escreveu um artigo chamado A Lei de Moisés. Não foi traduzido para o português, mas eu consegui em língua inglesa mesmo. Veja, o irmão Crozier se fundamentou primeiramente em Malaquias capítulo 4, versos 4 e 5. O que diz? Olha que interessante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que interessante, a lei de Moisés está aqui caracterizada como um elemento importante para que você estude, a fim de que você se prepare para o grande e terrível dia do Senhor. É como se a lei de Moisés tivesse pistas e direcionamentos escatológicos, não fosse apenas algo para aquela época. É como se a lei de Moisés estivesse conectada com os últimos eventos, e de fato foi isso que ele buscou fazer na sua investigação. Os estatutos e juízos dizem respeito primariamente nessa expressão a lei cerimonial. Então ele começou, o irmão Crozier, a estudar as festas de Israel. Em Levítico 23, nós temos as festas que são feitas ao longo do ano do calendário israelita. As festas de Israel são caracterizadas em dois grupos, festas da primavera e festas do outono. As festas da primavera acontecem no início do ano, as festas do outono no final do ano. As festas da primavera são Páscoa, que é celebrado no 14º dia do primeiro mês, Pães Asmos, que é celebrado no 15º dia do primeiro mês, e Primícias, no 16º dia do primeiro mês. Então, uma festa atrás da outra, num dia depois do outro. Então, é dia 14, 15 e 16, ok? E a última festa da primavera é Pentecostes. Por que Pentecostes? Esse prefixo pente significa 5. Ela acontece 50 dias depois da festa das primícias, ou 7 semanas depois. Certo? E ela celebra justamente a colheita dos grãos, onde eles são apresentados ao Senhor como uma oferta de gratidão. As festas do outono são trombetas, que anuncia o dia da expiação, que é a festa mais solene do ano, e por fim o tabernáculos, que é a última festa do ano do calendário israelita. O que acontece? O irmão Crozier começou a investigar essas festas e descobriu que todas as 4 festas da primavera tiveram seu cumprimento na primeira vinda de Cristo, no exato dia em que essas festas eram celebradas. Então vamos para cada uma delas: Páscoas, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, as 4 P's. Então a festa da Páscoa teve o seu cumprimento na morte de Cristo. Cristo morreu exatamente no dia em que a festa da Páscoa era celebrada, na exata hora do sacrifício da tarde. Em 1 Coríntios 5:7 está escrito: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora, Pães Asmos. 1 Coríntios 5:7, o começo do verso: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. A festa dos pães asmos, esses asmos que o amargou, era essa questão de não ter fermento, pode significar as privações aflitivas que os discípulos passaram no dia imediato à morte de Jesus. Porque lembra, a festa dos pães asmos era no dia imediato ao início da Páscoa. Então, no sábado, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, porque eles estavam aflitos, porque Cristo foi morto. Então, como diz em Zacarias, o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Então foi isso que aconteceu aqui. Esse foi o cumprimento da festa dos pães asmos. A festa das primícias, isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz do povo aos gentios. Ou seja, Atos 26, 23. Cristo é as primícias da ressurreição. Ele lança o fundamento da ressurreição de todos os outros que virão depois dele. Amém? Então, a festa das primícias tem um cumprimento literal no dia da ressurreição de Jesus, que foi exatamente no dia em que esses primeiros grãos eram movidos perante o Senhor, por ocasião da festa das primícias, no 16º dia do primeiro mês. E a festa dos Pentecostes ocorreu justamente no seu cumprimento literal, na descida do Espírito Santo, 50 dias após a morte de Cristo, como está em Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que interessante, todas as 4 festas da primavera tiveram seu cumprimento exato, nos exatos dias e ocasiões em que essas festas eram celebradas. O que nos resta? Veja, se as 4 primeiras festas tiveram seu cumprimento exato, nos exatos dias em que eram comemoradas,
as festas da primavera. E as festas da primavera ocorriam no início do calendário judaico. Então, por analogia e por consequência, as últimas 3 festas, que são as festas outonais, devem ocorrer no final da era cristã, assim como ocorriam no final do calendário israelita. Então, a festa das trombetas anunciava o início do juízo, e nós podemos ver isso, por exemplo, nos desastres naturais, nos grandes terremotos e sinais cósmicos que antecederam o início do juízo. A festa da expiação, de fato, foi o início desse juízo, e tabernáculos é a volta de Cristo, e o seu povo retorna à sua antiga possessão. Certo? Então, basicamente, essa foi a compreensão do Crozier. E Deus confirmou, por meio da visão que Ellen White falou, que ele tinha, de fato, a luz verdadeira nesse aspecto. Muito bem. Muito bem. Todas as festas estavam conectadas ao santuário. Sem santuário não tinha festa. As 4 primeiras festas, que são as festas da primavera, todas elas estavam relacionadas ao santuário terrestre. Portanto, as 3 últimas também têm que estar relacionadas a algum santuário. Mas, no Novo Testamento, após a primeira vinda de Cristo, ocorreu uma transição. Qual foi essa transição? Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, o santuário terrestre perdeu a sua funcionalidade. Não existia mais essa limitação de você entrar no lugar santo santíssimo, porque a cortina se rasgou, não havia mais sacrifício anual, nem mensal e nem diário, porque as profecias das 70 semanas dizem que o Messias iria fazer cessar o sacrifício e oferta de manjares. Então não havia mais santuário terrestre funcional após a primeira vinda de Cristo. Mas e então, após a primeira vinda de Cristo e o início da dispensação do Evangelho, será que nós estamos sem santuário? Não há mais santuário nenhum em nenhum lugar? Claro que não. Hebreus 8, 1 e 2 nos afirma que foi então inaugurado um templo superior. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Portanto, o santuário celestial é o santuário da nova aliança, e as últimas 3 festas outonais deveriam estar relacionadas a esse mesmo santuário. Ok. Mas então o que aconteceu em 22 de outubro de 1844? O irmão Crozier começou a analisar mais uma vez a questão da profecia, e ele observou que os capítulos de Daniel, dos capítulos 7 e 8, estão em sintonia, na mesma cronologia. E ele observou que o capítulo 7 faz menção a uma cena de julgamento que ocorre no santuário, que ocorre no céu, e o capítulo 8 faz menção à purificação do santuário. Portanto, tanto um quanto o outro estão em paralelo, porque a cena de julgamento de Daniel 7 ocorre logo após o 4º animal e o chifre pequeno, e a purificação do santuário de Daniel 8 ocorre logo após também o chifre pequeno. Então nós temos basicamente o mesmo evento. Se a cena de julgamento ocorre no céu, logo a purificação do santuário deve ocorrer no mesmo lugar. Então essa é a implicação lógica, e está muito claro quando você analisa os 2 capítulos, que de fato os 2 eventos são complementares, eles se complementam entre si. Então nós temos aqui esclarecido o mistério do desapontamento e um conjunto de novas verdades que foi descoberto a partir desse esclarecimento. O santuário celestial agora é o tema predominante dessas verdades, e justamente é a cadeia que vai ligar todas as outras. Muito bem. Voltemos então ao Apocalipse 10, que nós lemos no começo. Após João pegar o livro amargo, o livro que era doce e depois se tornou amargo, uma voz disse ao profeta João: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nesse sentido, a pergunta que nós fazemos é: que outra mensagem o povo de Deus deveria dar após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, uma vez que aparentemente todos os períodos proféticos já expiraram naquela data e não havia mais nada a ser profetizado? Se você for 4 capítulos adiante, no livro do Apocalipse, você encontra no capítulo 14 essa mensagem a respeito da qual deve ser pregada a todos os povos, nações, línguas e reis. Estamos falando das 3 mensagens angélicas
Essa é a mensagem que deve ser dada após o desapontamento. Apocalipse 14:6 fala: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a cada nação e tribo e língua e povo. O público-alvo é o mesmo. Nós temos justamente a definição dessa mensagem do capítulo 10, verso 11, do capítulo 14. E nós temos os mesmos temas predominantes. Quais são os temas? O tema principal da primeira mensagem é a respeito de um juízo que começou. Então veja como as coisas se conectam, como os livros de Daniel e Apocalipse são complementares nesse sentido. Assim como as ações pérfidas do chifre pequeno, no final, levam à inauguração de juízo celestial em Daniel 7, as ações desse mesmo poder em Apocalipse capítulo 13 levam a um juízo celestial em Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E aqui nós temos justamente a integração doutrinária da nossa instituição, da nossa igreja, fundamentada nos temas do juízo investigativo e das 3 mensagens angélicas. Ou seja, enquanto Cristo purifica o santuário no céu, o remanescente prega as 3 mensagens na terra, porque ele está ciente da mudança que ocorreu, está ciente do período profético que expirou. Então aqui nós temos esse slide muito interessante que foi feito pelo Dr. Alberto Tim, onde ele explica a integração e o sistema da verdade presente. Então nós temos o eixo céu-terra e as principais colunas doutrinárias da Igreja Adventista. Todas elas estão conectadas, tanto à purificação do santuário quanto às 3 mensagens angélicas. Então vamos começar de trás para frente. A segunda vinda de Cristo agora adquire um caráter iminente, porque após a purificação do santuário, o sacerdote saía do seu santíssimo lugar, ia para o pátio e abençoava toda a congregação de Israel, porque o juízo já havia sido concluído. Semelhantemente, após o término do juízo investigativo, Cristo sairá do santuário, não haverá mais intercessor, a obra do selamento já terá sido concluída e, enfim, os santos receberão o reino para sempre. Novamente, o dom profético também está relacionado, tanto com o juízo quanto as 3 mensagens angélicas, porque o resultado das 3 mensagens angélicas é formar um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, que é um dom profético permanente na Igreja de Cristo, de maneira que nós poderíamos pensar que nessa maior crise da história, justamente que antecede o período da segunda volta de Cristo, nós teríamos a manifestação do dom profético, semelhante ao dom profético de João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Agora temos um segundo João Batista, temos um segundo que prepara o caminho agora para a segunda volta de Cristo, certo? A imortalidade condicional. A imortalidade condicional só faz sentido se você entende que os mortos permanecem inconscientes no juízo, porque é somente após um período profético apontado pela profecia que os mortos começariam a ser julgados, que haveria um tempo determinado para julgar os mortos, porque justamente eles estão inconscientes. É claro que Deus julga cada pessoa no momento que ela morre ou até antes, se ela está salva ou perdida, mas lembre-se, o juízo é feito em favor dos seres celestiais que são finitos e não conhecem todas as coisas. O ministério sacerdotal de Cristo. Não existe santuário funcional sem um sacerdote que oficie neste santuário, neste templo. O sacerdócio de Cristo foi obliterado durante a Idade Média, durante muito tempo, por um sacerdócio espúrio, humano, por meio da confissão auricular e outros instrumentos que acabaram ofuscando o verdadeiro sacerdócio de Cristo, que agora está fazendo esse trabalho em nosso favor desde sua ascensão. E, finalmente, a lei e o sábado. A lei e o sábado são os pontos mais visíveis da nossa fé, digamos assim, para quem está de fora. Mas a lei e o sábado estão relacionados ao juízo investigativo porque não existe juízo sem uma norma em que você seja julgado, e justamente porque o resultado das 3 mensagens angélicas é ter um povo que se caracteriza por guardar os mandamentos de Deus. Então, no santuário celestial é que está a Arca da Aliança, no santuário é que estão guardados os 10 mandamentos, inclusive o mandamento do sábado. Então, nesse sentido, estão relacionados. E agora, anos depois do desapontamento de 1844, os adventistas continuaram a estudar as Escrituras justamente para formar as bases da sua fé e continuaram a fazer reuniões. Essas reuniões eram chamadas de conferências sabáticas.
As conferências sabáticas eram reuniões abertas ao público. Nessas reuniões, perguntas eram respondidas, dúvidas eram esclarecidas e o conhecimento era gerado pela mútua interação entre os membros da igreja. E o que é que ocorre? Em uma dessas reuniões, foi esclarecido a Ellen White, por meio de uma visão, o motivo pelo qual, só depois de 1844, a doutrina do sábado ter sido redescoberta e o sábado então se tornar um teste para o mundo cristão, depois do início do juízo. Então, eu gostaria de chamar novamente Ellen White para esclarecer esse assunto. Senhora White, então, o que Deus revelou a esse respeito do porquê o sábado se tornou um teste de lealdade e compromisso só depois de 1844? O que Deus revelou a você nessa reunião? Nós estávamos reunidos, como nós estamos agora, e o Espírito Santo foi derramado sobre nós naquele momento. Foi uma reunião muito agradável. Era dia 24 de março de 1849. E Deus me levou em visão à cidade do Deus Altíssimo. E lá o Senhor me mostrou que Jesus estava ali passando dentro do santuário, do lugar santo para o lugar santíssimo. E o sábado ele fez sentido a partir do momento dessa transição, onde o Senhor Jesus sai do lugar santo, abre a porta e passa para o lugar santíssimo e fecha naquele momento. Então, o sábado passa a ser propagado com mais eficácia, né? com mais intensidade a partir daquele momento. Muito interessante essa visão. Então, a partir dessa visão, nós percebemos por que o sábado se tornou um teste de lealdade só depois de 1844. É porque ele está relacionado com a purificação do santuário. Quando findaram os 2.300 dias, então Cristo sai do lugar santo e vai para o Santíssimo, só que no Santíssimo que está lá, a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança passa a ser posta em evidência e os mandamentos de Deus passam a ser mais relevantes para o seu povo. Então é basicamente isso, verdade. Agora, Ellen White, eu te pergunto, se o sábado se tornou um teste só agora, depois de 1844, passou a ser propagado, como nós vimos, o que então aconteceu com os cristãos que viveram e morreram antes de 1844 e não guardaram o sábado? Será que eles se perderam? É uma pergunta muito interessante, porque causou muita dúvida entre os irmãos naquela época. Kevin, os cristãos que morreram antes da guarda, antes de conhecer essa verdade, eles não se perderam. Satanás tentou de todas as formas colocar isso na mente do povo de Deus. Mas Deus ele apenas nos cobra de acordo com aquilo que nós conhecemos. E muitos irmãos fiéis adormeceram ali em esperança. O Senhor me revelou que muitos adormecem em esperança da volta de Jesus, mesmo não tendo conhecido a respeito do sábado. Muito bem, então de fato isso é justo, porque Deus não vai cobrar daquilo que você está em ignorância. Então de fato há essa esperança para todos os cristãos de toda a história que foram enganados por esse sistema, certo? Mas, Ellen White, depois de tudo que foi aqui esclarecido, que foi falado, qual a importância do santuário, do entendimento da doutrina do santuário para o nosso povo e como isso se aplica à nossa vida? O que você tem a dizer? Kevin, foi um marco muito grande para todos nós. Nós sabemos que a partir daquele momento, o que nós somos hoje como igreja se torna realidade a partir daqueles estudos, né, onde nosso irmão Guilherme Miller, o irmão Crozer ser revelado, ali a mim também. Então foi um marco importante. E o desapontamento, né, o estudo sobre o santuário é que marcou ali, que fez a revelação para o desapontamento naquele momento. Muitos cristãos não entendiam naquele momento o porquê estava tudo aquilo ocorrendo, mas quando buscamos mais o Espírito Santo, Deus foi nos mostrando, de fato, que Jesus estava ali apenas fazendo essa mudança para que hoje pudéssemos estar aqui propagando essa mensagem com a verdade, né? E que Jesus, ele é o centro de toda a figura do santuário. Amém, graças a Deus. Então, Cristo é a figura central de todo esse sistema da verdade presente. Esse é o ponto mais importante aqui. E aqui nós vemos, obrigado, Ellen White, pela sua participação, e aqui nós vemos justamente a diferença entre uma pilha de tijolos e uma parede, como explica o Dr. Alberto Tim. Uma pilha de tijolos é algo desconexo, é algo que não serve um propósito em si mesmo. Mas em uma parede, os tijolos estão alinhados, estão organizados, e nós podemos servir a um propósito. Então, da mesma forma,
Esse sistema é um sistema cristocêntrico, onde todas as doutrinas apontam para Cristo como centro desse sistema. Cristo é que vai voltar em sua segunda vinda para nos buscar. Ele é quem nós esperamos. Cristo concede dons ao seu povo, inclusive o dom profético. E Cristo nos concederá também a imortalidade por ocasião do seu segundo advento. Cristo é o Senhor do sábado e o grande legislador. E, finalmente, Cristo é o nosso sumo sacerdote. E é Ele que torna tudo isso possível e que nos dá a esperança de um mundo futuro melhor, onde todos nós seremos felizes e adoraremos a Deus em paz e harmonia. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar e manter viva a história do nosso povo. Nesse momento, convido a igreja que se coloque de pé, a fim de que nós cantemos o hino Sumo Sacerdote do Novo Inário Adventista. Número 433. Quero chamar a equipe de louvor para ajudar. É um hino novo, vamos aprender. Há um templo feito não por homens, onde está o trono do Senhor Altíssimo. Toda honra, glória e majestade estão diante dele para todos sempre. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consumador e autor da nossa fé. O seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus o Pai. Diante de sua face subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Nossa vida passa diante dele, nada está oculto. Deus onisciente, tão solene é este momento, Cristo intercedendo por seu povo aqui contrito. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor, Ele é consumador e autor da nossa fé. O seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, sumo sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus o Pai. Diante de sua face subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Belo hino, amém?
Amém. Graças a Deus. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra que ilumina todo o nosso caminho. Te agradecemos pelas ricas e gloriosas revelações que o Senhor nos trouxe a partir do entendimento dos períodos proféticos. Te agradecemos porque nós temos uma mensagem que se distingue das demais, uma mensagem que leva justamente ao ajuntamento de todos os filhos de Deus em todo o mundo. E que em breve, Senhor, nós temos a esperança de que seremos reunidos no lar glorioso, no lar celestial que o Senhor está preparando para cada um de nós. Queremos pedir a tua guia, o teu direcionamento sobre a nossa vida. Nos dê agora uma semana que para nós é desconhecida, mas uma semana sob os teus cuidados e a tua proteção. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.